Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos, eu fico penalizado com a situação de algumas pessoas na igreja. Elas, na verdade, em algum ponto da vida, cometeram um pecado grave, se distanciaram do Senhor, mas ali na frente se arrependeram, têm a certeza do perdão de Deus, sentem a presença dele no coração, porém, infelizmente, vivem na igreja sem a liberdade. Não podem chamar um hino, fazer uma oração, contar uma obra que Deus fez, dar ali o seu testemunho. Não podem tocar se eram músicos. Tudo isso acontece por um motivo: não conhecem as Escrituras Sagradas. Quem não conhece a lei não sabe dos seus direitos. Então, na parte espiritual é a mesma coisa. Quem não conhece a palavra de Deus também não conhece os seus direitos. Se apoiam nos seus deveres, porque aquele que hoje lidera a igreja e que é um carrasco, que na verdade não é um líder, só impõe deveres para essas pessoas. Tem que dar coleta, tem que fazer isso, fazer aquilo. É um modo de se redimirem na presença de Deus. Isso é muito triste, isso é angustiante. Querido irmão, se você está nessa situação, quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Foi Deus quem te justificou pela morte do seu filho. Foi Ele quem te deu a vida quando a sua alma estava morta. E agora que você caiu no pecado e novamente passou por um pecado, que é o pecado para a morte, você recorreu a Cristo, alcançou novamente a vida. Não pode viver nessa situação. Você não pode aceitar o que está te sendo imposto. Como pode um homem te dar uma liberdade ou te tirar uma liberdade? Só Deus faz isso. E isso, na verdade, está na nossa consciência. Nós sabemos o que fizemos, o que não fizemos, o nosso lugar naquele momento, naquela situação. Eu mesmo, se um dia eu errar, eu mesmo me tiro a liberdade por um tempo. E quando eu perceber que Deus me perdoou, ouvindo a voz do meu arrependimento, meus gritos, aí eu volto à minha liberdade. É assim que deve funcionar. Não é homem que dá, não é homem que tira. Isso está errado. As pessoas precisam ler a Bíblia Sagrada, precisam conhecer as Escrituras. E esses líderes precisam rever o seu conceito de evangelho. O evangelho de Cristo abraça, perdoa, aconchega, inclui, reacondiciona a ovelha ao aprisco, ao rebanho. O evangelho de Cristo não é exclusão, não é colocar para fora, não é pôr as pessoas no último banco, sentenciando-as, fazendo-as entender que elas têm que ficar no banco da misericórdia para assim tentarem alguma coisa na vida. Não existe último banco, não existe banco da misericórdia. Existe o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, por que você não toma a sua santa ceia? Porque o homem não deixa, não é? E você aceitou essa condição. Infelizmente, há um grande, me perdoem a palavra, analfabetismo espiritual, analfabetismo bíblico, onde as pessoas, por falta de oração, de um esforço maior, não conseguem entender a palavra. Uns não leem a Bíblia por preguiça, por isso são vítimas desse sistema que se chama pecado de morte, que não perdoa ninguém. Olha, meu irmão, eu estou te trazendo essa mensagem. Leia as Santas Escrituras. Aí você vai saber o que é o amor de Deus, quais são os seus direitos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E na igreja,
Você não pode ficar debaixo de um jugo humano. Isso está errado. Isso está te causando uma depressão, está te causando uma tristeza, uma instabilidade espiritual e um pré-julgamento. Algo que não existe. Você está se julgando porque aceitou o julgamento dos homens. Você tem que ficar aí porque você adulterou, porque você fornicou, porque você mentiu, porque você fez isso, fez aquilo. Meus irmãos, orem lá no Evangelho de Lucas, as 3 partes da ovelha perdida, da dracma, do filho pródigo. Eram pessoas batizadas que cometeram um pecado, foram para o mundo, erraram, mas o pastor foi buscar a ovelha, trouxe ela nos ombros e houve grande festa. Aquela mulher chamou as amigas para comemorar depois de ter pedido oração, porque ela encontrou a dracma que estava perdida. O pai recebeu o filho esbanjador de volta na sua casa. Aquele menino se arrependeu, viu a grande miséria na qual se encontrava e o pai o abraçou, fez para ele melhor do que ele pensava. Para ele viver como a um dos jornaleiros do pai estava bom demais, mas o pai não só lhe incluiu novamente na família, como deu vestidos novos, alparcas novas, colocou um anel no seu dedo, fez o cabelo, a barba, matou lá o bezerro cevado e houve música, houve festa, porque aquele que estava perdido foi reencontrado, aquele que estava morto reviveu. Aí prova que não há pecado de morte. Deus ressuscita a nossa alma através do arrependimento que a gente tem. Quando a gente se envergonha do que fez, há um constrangimento íntimo provocado por nós mesmos. Aí a gente chega ao Pai, trazendo para Ele, levando para Ele, aliás, o legítimo arrependimento e o legítimo perdão nos vem. E o homem tem a capacidade de se colocar acima de Deus e não perdoar o seu irmão. As coisas não podem ser assim. Enquanto o homem ficar confessando o pecado para homem, é o que vai acontecer. Devemos confessar o nosso pecado para Deus, para Cristo, o sumo sacerdote. Ele é a expiação dos nossos pecados. Ele fez isso por sua morte no madeiro da cruz. Não tem sacerdote terreno para expiar pecados. Isso acabou, está no tempo da lei. Hoje a gente vive no tempo da graça. Então você que está sob o jugo humano, acorde, desperte, leia a Bíblia Sagrada, conheça os seus direitos, assim a sua vida será mais feliz. Você não viverá debaixo de um julgamento humano que diz que você já está no inferno, no lago de enxofre. Conhecendo a palavra de Deus, você voltará para a senda divinal, caminhará com esperança, saberá que o seu nome está escrito no livro da vida e que você tem direito aos céus. Lá você tem um novo nome, um lugar já preparado. Onde Jesus está, a promessa é: viveremos com Ele eternamente. Deus te abençoe por ter me ouvido. Ore a Deus, crie coragem, tome uma posição na vida. Saia desse negócio chamado último banco, banco da misericórdia. Procure os melhores lugares na igreja. Sente-se aonde você quiser, porque você sabe como está o seu coração na presença de Deus. O homem não sabe. Essa é a mensagem de hoje, as palavras que Deus colocou no meu coração. Deus te abençoe.